Olá! Na parte 2, o ego. O ego recebe as informações processadas pelo cérebro e as transforma em pensamentos. A partir disso, ele cria novas narrativas, avalia, julga e interage com esses pensamentos de acordo com os valores éticos e morais construídos ao longo da vida. Um exemplo simples é a mentira. Quando você mente sabendo que é mentira, surgem pensamentos como mentir é errado ou justificativas do tipo preciso mentir porque a verdade vai doer. Esses pensamentos não são a consciência, são narrativas criadas pelo próprio ego. Muitas pessoas confundem pensamentos éticos ou moralistas com consciência, mas, como vimos na primeira parte, a consciência não se manifesta nem julga. Ela é apenas o espaço onde o ego pensa, avalia e age. Na parte 1, analisamos a definição e a função da consciência sob os olhares científico, filosófico e religioso. Apesar das diferenças de linguagem, os três campos convergem na compreensão de que a consciência pode ser entendida como o espaço ou condição que permite ao ser humano perceber, observar e interagir com o conteúdo interno de sua mente. Na parte 2, o foco será a definição e a função do ego humano, novamente a partir das perspectivas da ciência, da filosofia e da religião. Do ponto de vista linguístico, o dicionário define o termo ego da seguinte forma: psicologia, núcleo da personalidade de uma pessoa. Psicologia, princípio de organização dinâmica, diretor e avaliador, que determina as vivências e os atos do indivíduo. Psicanálise, segundo a segunda teoria freudiana, instância do aparelho psíquico constituída a partir das experiências do indivíduo, responsável por mediar o comportamento conforme o princípio da realidade, exercendo em grande parte um funcionamento inconsciente. Embora utilizem linguagens e modelos teóricos diferentes, essas definições apontam para um mesmo fenômeno central: o ego como a instância que organiza a experiência individual. Neste trabalho, proponho compreender o ego como a ferramenta interna por meio da qual a experiência de vida acontece em primeira pessoa. É o ego que se reconhece como eu dentro do corpo humano, que interpreta os estímulos sensoriais, visão, audição, tato, paladar e olfato, e a partir deles, constrói pensamentos, avaliações, decisões e narrativas sobre si e sobre o mundo. Do ponto de vista científico, o ego pode ser compreendido como uma construção funcional do cérebro, uma interface narrativa que integra informações sensoriais, memória, emoção e tomada de decisão. Ele é um processo dinâmico que permite ao organismo interagir com o ambiente e consigo mesmo. Ele é a ponte entre consciência e realidade. O ego é que vê, sente e interage com os 5 sentidos humanos. O ego é um processo do cérebro, mas ele acontece dentro do campo da consciência, um campo cuja natureza e localização permanecem desconhecidas pela ciência. Até hoje não foi identificado nenhum ponto específico do cérebro onde se possa afirmar: a consciência está aqui. O cérebro pode ser estudado, fragmentado, mapeado em detalhes microscópicos, mas a consciência não se apresenta como um objeto sólido entre neurônios, sinapses ou circuitos específicos. Ela parece emergir da atividade cerebral como um todo, mas não está em nenhuma de suas partes. Esse fato não é uma falha da ciência, nem algo a ser ignorado. Pelo contrário, trata-se de um mistério científico legítimo, reconhecido abertamente nas neurociências e na filosofia da mente. Sabemos que alterações no cérebro modificam profundamente a experiência do ego, sua memória, linguagem, identidade e expressão, mas isso não equivale a localizar o campo da consciência como um componente físico isolado. Além disso, o próprio cérebro é composto por estruturas que, em nível fundamental, não são sólidas no sentido clássico da palavra. Átomos formados majoritariamente por campos, energia e probabilidade. Isso aprofunda ainda mais a questão. Se a matéria em si já não é sólida no sentido absoluto, em que espaço ocorre a experiência consciente onde o ego se reconhece, julga e vive? Assim, o ego pode ser descrito cientificamente como um processo cerebral, mas o campo no qual esse processo é vivido, a consciência, permanece como uma caixa preta aberta, um ponto onde a ciência reconhece seus próprios limites sem negar a realidade do fenômeno. A experiência humana se sustenta sobre 3 pilares:
consciência, ego e realidade. Curiosamente, esses três pilares também aparecem sob linguagens diferentes na religião, na filosofia e na ciência. A religião, mesmo sem usar a palavra, deixa visível o mistério da consciência como o interior do homem. A filosofia investiga, questiona e reflete sobre o ego e sua identidade. A ciência investiga a realidade e sua estrutura. Não se trata de campos isolados, é a trindade consciência, ego e realidade que permite a experiência humana. Então, ciência, filosofia e religião estudam e abordam a experiência, cada qual na sua especialidade e com suas linguagens, e a nós é permitido olhar o quadro geral com curiosidade e nossa própria perspectiva. E tendo a filosofia pensado tanto sobre o ego, entramos agora na definição e função do ego na perspectiva filosófica. Na perspectiva filosófica, o ego é frequentemente explorado como a essência da identidade e da autoconsciência. Filósofos como René Descartes, com sua famosa máxima "penso, logo existo", enfatizam a relação entre o pensamento e a existência, sugerindo que o reconhecimento do eu é fundamental para a compreensão da realidade. Identidade e autoconsciência. O ego é visto como o núcleo da identidade pessoal, a instância que se reconhece como um eu distinto. Essa autoconsciência é fundamental para a experiência subjetiva, permitindo que o indivíduo reflita sobre suas ações e pensamentos. O ego permite a reflexão crítica sobre si mesmo e o mundo. Essa capacidade de autoanálise é essencial para o desenvolvimento moral e ético, possibilitando que o indivíduo questione suas crenças e ações. Assim, na filosofia, o ego não é apenas uma construção psicológica, mas uma instância crucial que permite ao ser humano navegar entre a autoconsciência, a ética e a busca por significado. A interação entre o ego, a consciência e a realidade forma um campo rico para a exploração filosófica, mostrando que a experiência humana é complexa e multifacetada. Na próxima parte, vamos explorar como essas ideias filosóficas se relacionam e se contrastam com as visões religiosas do ego e da identidade. Na perspectiva religiosa, o ego não é quem nós somos, mas é parte fundamental da experiência humana. A consciência não age, não escolhe e não pensa, ela é o campo, o espaço onde tudo acontece. É dentro desse espaço que o ego surge, se apoia e funciona. O ego é quem interage com os pensamentos, cria narrativa, avalia, julga e escolhe, a partir das informações que o cérebro traduz do mundo. Pensamento e ego acontecem dentro da consciência, mas não são a consciência. Sem consciência não há espaço, sem ego não há experiência. Sem matéria não há estímulo. Por isso, religião, filosofia e ciência acabam apontando para a mesma estrutura: consciência como campo, ego como ferramenta e matéria como interface da experiência em primeira pessoa. Na parte 3, te convido a ver o que diz a ciência, filosofia e religião sobre a realidade como a conhecemos. Entender os três pilares da experiência humana, consciência, ego e realidade, será fundamental para trabalharmos e entendermos a teoria que tenta unificar ciência, filosofia e religião. Obrigado por assistir.